Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Eu queria fazer uma coisa. Eu já fui algumas vezes na África. É um hábito na África que me deixa maravilhado. Eu queria que meus pastores prestassem atenção nisso. Durante a pregação, enquanto você prega na África, eles têm um hábito cultural de se direcionar do seu lugar e vir ofertar, selando aquela palavra, uma oferta de gratidão. Nessas 12 horas, eu queria que aquela cúpula transparente ficasse aqui. Que não fosse só no momento litúrgico, nem de manhã e nem à noite, mas em todo momento desse período que você sentir de ofertar, sentir de fazer uma semente, você pode se desenvolver na pregação, na hora da oração, na hora da leitura, vim fazer sua oferta. Pastor, eu faço online, mas levante-se, pega o envelope e deposite aqui, em agradecimento a Deus, de entender isso. Isaías capítulo de número 6, o versículo é 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua kavod. 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, os meus hábitos no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Havia tirado do altar com uma pinça, um alicate, uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não aguentei. Respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Dê um toque pelo menos em 3, diga para ele: disponível para Deus. O livro do profeta Isaías é o livro mais sublime de todos. Primeiro, na perspectiva escriturária, é o livro que contém mais capítulos na perspectiva profética, são 66 capítulos dentro da organização bíblica.
Isaías também é responsável por antecipar. Ele é o prelúdio messiânico. Ele é conhecido popularmente como profeta messiânico, porque 700 anos antes da manifestação do Emanuel, ele já dizia sobre ele. Em suas profecias que estão carregados, que ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías está dentro de uma perspectiva daquele que profetizou em tempos maravilhosos. Os estudiosos vão dizer que ele não passou por oposição. Ele não foi como Jeremias, jogado no calabouço. Isaías não passou nenhum tipo de perseguição, e se você olhar toda a perspectiva biográfica dele, você não vai encontrar. Ele é o profeta do palácio. Tinha acesso em locais que poucos tinham. Tinha privilégio que poucos tinham. Entretanto, não se corrompeu com esses privilégios. Decidiu continuar exercendo o seu ministério fecundo, profetizando. A palavra profeta é uma palavra de vocalização hebraica, porta-voz. Este Isaías sabia que carregava uma mensagem, e essa mensagem não era dele, essa mensagem era do céu. Quando você abre o capítulo de número 1 desse profeta, é um convite a um culto verdadeiro. Capítulo 1, verso 11 até o verso de número 18. Deus, através de Isaías, está dizendo, vamos para um culto verdadeiro. Depois, em seguida, vem os ais. Até que chegamos ao capítulo de número 6. O capítulo 6 é conhecido como o capítulo do luto. A narrativa não começa com uma boa notícia. Não começa dizendo que ele viu. Começa que ele começou em luto, perdendo. Ele está enlutado, o coração enlutado, até porque o texto diz que no ano em que morreu, e a morte, para muitos de nós, não é bem administrado. Por mais que sejamos cristãos, entendamos que aquele que morre em Cristo terá vida eterna, mesmo sabendo de toda essa teologia pós-morte, a gente não está preparado para essas rupturas. A dor de um luto, a dor de perder um ente querido, a dor de um culto fúnebre, a dor do sepultamento de alguém que você ama. Imaginar o processo de estado de putrefação desse corpo, desse ente querido, a exumação dos ossos. Saber que você não vai ter mais contato ou com esse tio, com essa tia, com esse pai, com essa mãe, com essa pessoa, com esse amigo. Isso mexe com a gente. Mexeu com Marta. Não mexe com você? A Marta era amiga de Jesus e sabia do poder de Cristo, até quando Jesus decide ir na sua casa e Jesus chega no momento que o corpo de Lázaro estava em estado de putrefação. Jesus olhou para ela e disse, fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Ela achava que Jesus estava tratando de coisas escatológicas. Ela disse, o Senhor disse que nos últimos dias, eu sei dessa teologia, só que Jesus não estava falando daquela, Jesus estava falando dessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse para ela, ela disse, meu Deus, será? Alguém que recebeu Cristo, alguém que cuidou de Cristo, alguém que hospedava Cristo na casa, não conseguia administrar o luto, imagina a gente. O luto é complicado. O sábio Salomão, Iago, vai dizer, é melhor estar na casa enlutada do que em uma festa. Como isso? Não é melhor. Se a gente for ler o texto friamente, não é melhor estar numa festa. Mas por que ele diz que é melhor? Porque são nesses ambientes enlutados que nós fazemos uma autoanálise, uma introspectiva, pensamos qual é o valor da vida. Quão frágeis somos. A morte tem o poder de igualar o poder monetário e intelectual. A morte iguala a todos. Você pode ter um culto fúnebre glamuroso, mas você vai para o mesmo ambiente que o meu corpo vai.
Você pode ter um corpo atlético, mas no dia da morte, o suco gástrico vai viver o mesmo processo. Morte. Isaías está vivendo esse ambiente. Me permita pregar com calma hoje, tranquilo. Eu gosto tanto de pregar assim, deixando a mensagem fluir dentro de mim. Ele começa dizendo, no ano, não foi no dia, é no ano. Porque o luto não é um dia. O luto é um ano. Anos. Décadas. Quando você sepulta alguém, não significa que aquele luto acabou. Pelo contrário, às vezes, os psicólogos dizem que o luto só começa 36 horas depois, a 40 horas depois do sepultamento do ente querido. Aí começa o sentimento de luto. Por isso que às vezes quando você vai visitar alguém, levar um abraço fraternal no dia de seu luto, ele diz bem assim, estou bem, Deus está me consolando, não estou sentindo nada. Não é que está bem, é que a ficha não caiu. Está no processo do luto e 48 horas depois a ficha vai começar a cair e dizer, não acordou mais, não estou ouvindo mais a voz, não estou sentindo mais o cheiro. E o que deveria ser um momento de luto, se tornou um ano de luto, anos de luto. Aí o profeta disse, no ano, que foi o dia da minha dor, no ano, que foi o dia do meu luto, no ano que tudo ficou escuro, no ano que houve silêncio, eu vi o Senhor. Isso mexeu comigo, Godoy, porque ele vê o Senhor no meio do luto, ele vê o Senhor no meio do caos, ele vê o Senhor no meio da morte, ele vê o Senhor no meio da perca. Deus está dizendo para nós essa guisa introdutória, você vai me ver no dia mais difícil da sua vida. Eu estarei lá no dia mais complicado da sua vida, no dia que parece que uma mão entra no seu peito, rasga o seu tórax e começa a apertar e você tem vontade de gritar. Aí o Senhor está dizendo, no dia do seu luto, você vai me ver, porque eu sou a ressurreição e a vida. No dia do luto, no dia da morte, no dia em que morreu o rei Uzias. Uzias foi o 10º rei de Judá. Reinou por mais de 50 anos. Uzias foi esplendoroso na perspectiva monarca. Sendo ele o 10º rei de Judá, foi ele o inventor das catapultas. Sabe aquele armamento bélico medieval, aonde se lançavam as pedras e as rochas? Invenção de Uzias. O texto de Crônicas 26 vai dizer essa invenção dele catalogado historicamente. Olha a beleza da Bíblia. Uzias liberou os acessos comerciais de Judá. Uzias trabalhou nas infraestruturas, André. Foi um homem vitorioso. Só que um dia a soberba bateu em seu coração. Tudo na vida não é como você começa, tudo na vida é como você termina. Há um adágio popular que tudo que começa errado, termina errado. Eu discordo, porque Saulo começou errado, mas terminou certo. O problema não é como você começa, é como você termina. Vou de novo. O problema não é como você começa, é como você termina.
O texto diz que o Senhor fortificou ele, mas ele se ensoberbeceu, embriagou-se. A soberba, como diz Tim Keller, é um veneno que o homem tem dentro de si. A soberba é um veneno que o homem tem dentro de si. Tim Keller. Soberba. Ele começou assim, vai descer dizendo: eu sou o cara de pau. Foi ele que inventou a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Ele começou a dizer: cara, tudo aqui só funciona por causa de mim. Eu ponho a mão, a coisa vai. A coisa só funciona porque eu sou o cara. Deus olhou para ele e disse assim: ah, é? Tá certo. Um dia ele se achou tão grande, porque Deus havia lhe dado status, poderio na sua monarquia. Ele achou que podia entrar em qualquer lugar e fazer tudo. Ele entra no templo do Senhor para oferecer incenso. Olhe para cá. Ei, incenso só oferece sacerdotes, os corrarins. Os sacerdotes eram da linhagem araônica, Arão. Só podia entrar para entregar incenso quem era aronita. Ele achou que era tão poderoso que podia oferecer incenso. O texto diz que um grupo de sacerdotes, 70, dão de cara com Uzias dentro do templo. E disse para ele: oxe, fazendo o quê? Ele disse: vim entregar incenso, oferecer incenso. Ele disse: sai daqui, sai. Não, mas eu vim entregar incenso, porque eu sou o rei. Você é rei lá fora, aqui o rei é Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo com esse texto de Crônicas? É que sua coroa acaba na porta do templo. Vou de novo. A sua coroa acaba a validade na porta do templo. Do templo para dentro só existe uma coroa, e essa coroa é a coroa de Jesus Cristo. Deu piti. Grite bem alto: piti. Você já deu piti? Já ou não? Dá uma olhadinha pelo menos para Patrícia assim: para de dar piti, tá? No pitizinho dele, o profeta, o sacerdote diz assim: ah, é? Então aparecerá uma lepra na sua testa. Lepra já tem um desuso dessa expressão, agora é hanseníades. A lepra, ela afeta o maior órgão do corpo humano, a pele. Epiderme, derme. E a pele faz parte dos 5 sentidos. Um deles, chamado de tato. Essa lepra não nasceu em um lugar escondido, nasceu bem na testa. Em seguida, expulsam ele. E ele é colocado afastado da sociedade. O cara que reinou 50 anos no trono, mandando em tudo, e agora está afastado numa casa de madeira, numa cadeira velha. Tudo por causa da soberba. Enquanto nós formos humildes, Deus tem um trono. Enquanto nós formos humildes, Deus tem um castelo. Só que quando nós começarmos a se ensoberbecer, Deus tem uma cadeira velha e um barraco. Você acha que Deus purificou ele? Morreu com lepra. Pior de tudo, o texto de Crônicas diz que na lápide, mandaram escrever: aqui já os ossos mortais de Uzias, o leproso. Tinha tudo para terminar a vida com uma lápide, com um poema lindo: o maior inventor, o maior rei, o top do top. Mas terminou a vida com a mensagem: aqui é um leproso. A lepra não era só uma doença, era um sinal de juízo de Deus. Toda vez que Deus queria entrar com juízo com alguém, Deus colocava a lepra, porque a lepra levava a pele junto com a carne a estado de putrefação e também mutilação, aonde a cartilagem, exemplo, a orelha, ponta do nariz, a lepra começava a comer, isso mutilava o indivíduo. O que Deus queria dizer é: alguém que é leproso é mutilado.
Lembra quando Miriam se levantou contra Moisés? Deus mandou contra ela o quê? Lepra. Lembra que a lepra que estava sobre Naamã, por causa da mentira de Geazi, passou de Naamã e foi para quem? Geazi. É dentro desse contexto que ele está dizendo, no ano em que morreu o cara que deveria ser top do top, morreu o leproso, sua história. Mas mesmo tendo tudo isso, Isaías tinha ligação de parentesco com ele está enlutado. Aí Deus diz assim, eu vou aparecer para você no meio da lepra. Eu vou aparecer para você no meio das soberbas. Eu vou aparecer no meio de tantas coisas. Você não der glória, agora você vai ver. Eu fiz uma pesquisa, o Museu Britânico, Dr. Niger, fez uma pesquisa sobre pesos e símbolos arqueológicos bíblicos, e o Museu Britânico descobriu que um trono pesava na época entre 200 a 300 quilos, feito às vezes de mármore branco. Presta atenção, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está olhando para o trono aqui na terra, está vazio, suntuoso, vazio, com mármore, vazio, pesado, vazio. Só que de repente ele olha para o céu. O que está sentado no trono não tem lepra. O que está sentado no trono não morre. O que está sentado no trono criou céu, criou terra, criou mar. Olha o que Deus está dizendo, cidade Maf. No meio do luto, olhe para o trono do céu. Eu sou o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra trono só nos textos veterotestamentários aparece 135 vezes, 62 no texto neotestamentário. Trono. Grandioso. Não se dá para definir. Olha o texto. Um alto e sublime. Inefável. Não dá para descrever. Eu não sei nos mínimos detalhes. Só que ele está sentado nesse alto, sublime trono. Em latim, Agostinho de Hipona chamava Diostronos. Diostronos para Agostinho, os patrísticas da igreja o trono é a sustentação do céu, Diostronos. Toda vez que na Bíblia aparece Diostronos, está dizendo, sustenta tudo, estabelece tudo, governa tudo. No tempo medieval, o trono representava o governo de um rei. Só que na Mesopotâmia antiga, antes de um rei chegar, chegava primeiro o trono. Vou de novo. Na Mesopotâmia antiga, antes de um rei chegar, o seu trono era colocado primeiro e depois ele chegava, para que alguém olhasse e dissesse assim: chegou o dono, chegou a plenitude, chegou aquele que é, aquele que era, aquele que adivinha. Eu estou proclamando essa tarde: Diostronos, o trono de Deus está pelo Brasil. Pega na mão de alguém. Eu senti o peso, eu senti. Pega na mão de alguém, prega comigo, prega comigo. Não deixa a canseira te pegar não, prega comigo. Não deixa a glicemia baixar não, prega comigo. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os dois olhos. Diostronos. Existe um trono de Deus na sua casa. Existe um trono de Deus no seu trabalho. O governo e a plenitude de Deus está lá. Está lá. Esse negócio de trono é tão importante dentro da cultura helenista que Romero
grande poeta, escreveu que nos templos pagãos, panteões, haviam tronos vazios. Ao contrário de alguns segmentos greco-romanos, Homero diz que quando se fazia os panteões, não se fazia os tronos ocupados, se fazia só o trono e colocava o nome da divindade. Porque Homero dizia que para os gregos, se aquele templo era de Apolo, de Zeus, não se esculpia Zeus nem Apolo, se fazia o templo, colocava-se o trono vazio, porque eles acreditavam que o Deus poderia descer a hora que ele quisesse e ocupar o seu lugar. Só que o texto está dizendo que Isaías está olhando e está dizendo: esse trono nunca fica vazio. Esse trono nunca fica vazio. Porque dentro do conceito grego, se a divindade desce de lá e vem para cá, lá fica vazio, aqui fica ocupado. Se ele sai daqui e vai para lá, aqui fica vazio, lá fica ocupado. O meu Deus é diferente, ele é onipresente. Ele está lá, está aqui, está colar, está no Brasil, está no Japão. Ele é onipresente. E os tronos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Foi ninguém que me falou. Eu vi. O verbo ver. Eu vi. Ninguém me falou. Eu vi. O que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor. A palavra Senhor ali é uma palavra hebraica. Iavé, tetagrama, pontos maçoréticos inseridos que antes não podia nem se pronunciar com os pontos maçoréticos. Iavé, dono. Uma das raízes linguísticas, dono, proprietário. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o meu dono. Eu vi o meu proprietário. Que raiva. Eu não vi só o trono dele, eu vi ele. Enquanto no panteão iam para o templo ver o trono de Zeus, eu estou vendo o trono, estou vendo o meu Deus. Eu estou vendo o meu Deus. Sueli, é nesse ambiente de luto que Deus disse: olha para o trono. Olha para o trono. Olha para o trono. Mas em Judá Uzias morreu, eu não morro. Mas o trono está vazio, aqui está ocupado. Olha para o trono, olha para o trono, olha para o trono, olha para o trono, olha para o trono. Mas o trono aqui é de mármore, aqui é de fogo. Mas o trono daqui fica em Judá. O meu se estende de séculos em séculos, de galáxias em galáxias. Eita, que trono é esse? Que trono é esse? Que trono é esse? Grite bem alto o trono. E eu termino. Ah, hoje quer que eu prego, né? Vou me lembrar disso daí. 12 horas de prega, né? Os outros cultos que terminam, mas já deu horário. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim: trono. Mais alto o trono. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre trono. Encontrei alguns pontamentos de um esboço, mas muito, bem muito, um esqueleto de um esboço. Napoleão Ribeiro Falcão. Eu tive a oportunidade de ser o revisor teológico do seu último livro, Escatologia. E aí ele dá uma pinceladinha dizendo: 7 tronos. Outro dia eu falo desse negócio, 7 tronos. Se dormir, eu jogo o sapato. Eu fui estudar um pouquinho sobre a teologia umbandista, matriz, Umbanda. Quem é do Umbanda e me ouve, ou quem já foi do Umbanda, sabe do que eu estou falando. Você sabe que a teologia umbandista existem
7 orixás, 7 tronos. Alguns vão subdividir os tronos, dizendo que para cada trono existem pelo menos 2 divindades, positiva e negativa, que dão um total de 14. Mas são só 7 tronos. É por isso que o texto está dizendo: esse é um alto e sublime trono. Não compare o trono de Davi com o trono dele. Não compare o trono de uma divindade ou de um orixá com o trono dele. Não compare o trono dele com qualquer outra coisa. O trono dele é maior. 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 Na Basílica de São João de Latrão, no Vaticano, quando eu visitei em 2016, eu tive a oportunidade de ver um trono. Não é o trono da rainha que fica na Inglaterra, mas na Basílica de São João de Latrão, dentro do Vaticano, existe o trono papal. É lá, aonde a Santíssima Autoridade senta-se e ortoga as coisas. É chamado de trono papal. Não é desse trono que eu estou falando. Porque se o Bento XVI morrer agora, aquele trono vai ficar desocupado por algum tempo, até o concílio entrar, a votação acontecer, e a fumaça sair na chaminé, e o grito em latim, habemus papa, ser estabelecido, o trono da Basílica de São João de Latrão ficará vazio. Eu não sei se um dia, 2, uma semana. Mas olha o texto de Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ele está dizendo: o trono da Basílica de São João de Latrão está vazio. Os tronos dos orixás também estão vazios, mas o trono daquele que é sublime e maravilhoso está ocupado. O trono da majestade do Deus Todo-Poderoso é desse trono. Toque pelo menos em 3 assim: há um trono. Não, direito, diga: há um trono. Que trono é esse? Que importância temos nesse trono? No ano de um luto, no ano que eu perdi alguém importante, eu vi. Sabe aquela luz no fundo do túnel escuro? Estou vendo uma luz. Carlinhos, precisa ter dado glória. No meio de um turbilhão, eu vi. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Põe na tela, pelo amor de Deus, deixa eu pregar. Põe aqui na tela. Eu vi o Senhor. Dá uma cadeira, pelo amor de Deus, aí, meu filho. Traz uma cadeira. No dia do meu luto, no dia que eu estou para lá e para cá, no dia que eu tenho paciência, põe aqui, meu filho. No dia que a coisa está pegando, eu não tenho tempo, o Senhor está lá. Assentado. Dios tronos, eu estou sentado. Quando um rei senta no trono, porque rei não governa em pé. Quem governa em pé é administrador, rei governa sentado. Ele está dizendo: eu estou no controle.
Pastor, mas a porta está fechada. Eu estou no controle. Eu tenho um diagnóstico de morte. Eu estou no controle. Se no panteão se fazia tronos vazios para que as divindades sentassem, ele está lá. Sentado no seu alto. Mas é câncer, está sentado. É divórcio, está sentado. É falência, está sentado. É depressão, está sentado. Está sentado. Sentado aonde? Um alto, sublime, sublime, sublime. Não é só de altura. Sublime. Trono. Dios tronos. Estou sentado. Já assisti um filme medieval? Nas antessalas do castelo, uma fila de muitas pessoas de todos os lugares para entrar na sala do trono. Quando vai entrando, quem está sentado? Deus está dizendo, Isaías, não é o fim. Isaías, não é o fim não. Parece ser o pior dia da tua vida, o pior ano da tua vida. Mas no ano que você perdeu para ganhar. Mas eu perdeu para ganhar. Um alto, sublime trono. Grite bem alto. Trono. Direitinho. Trono. Que trono é esse? Que trono é esse? Meu Deus, já vou terminar. Tempo estourado. Alto e sublime trono. Abre Isaías. Isaías não. Salmos. 45:6. Que trono é esse? Deixa aqui, lê. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Não é feito de matéria. Não é matéria. Porque a matéria não é eterna. Ele está dizendo, o teu trono é eterno. Mais o quê? Olha no pacote. Lê. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. Cetro. Grite bem alto. Cetro. Mais alto. Diga, o trono é para sempre. Salmo 14. Salmo 14. Oh, bendito seja a tua palavra, meu Pai. Que trono é esse que esse cara está vendo? Que trono é esse? Veja aqui. Justiça e direito são um fundamento do teu trono. Para! Justiça. Direito. A base do trono dele é
justiça e direito. São os fundamentos. Por que ele está dizendo isso? Lembra que antigamente o trono era carregado pelos súditos. Ele está dizendo dessa base, não só a base fixa, mas a base de carregar. Ele está dizendo, justiça e direito são suas bases. Por isso que Jesus disse, o meu fardo é, porque é justiça. Não é injustiça, é justiça. Salmo 103, abre. Verso 19. Leia aqui. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor o quê? Sobre um alto. Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que morreu? O trono dele ficava onde? Em Judá? De novo, vamos lá? Ele é o 10º rei da onde? Reinou por mais de 50 anos, sim ou não? Então o trono dele tem limite. O Gile, me dá um glória, fica olhando para mim, me dá um glória. De novo. Gile, o trono determina a limitação do governo. Então, o rei da Suécia, o trono dele só é o território sueco. O reinado na Catalunha é só na Catalunha. O reinado no Reino Unido é só no Reino Unido. Ou em Londres. Em Judá, o trono de Uzias só mandava em Judá. O salmista está dizendo, o trono dele é diferente. O trono dele manda norte, sul, leste, oeste. Na Oceania, na África, ele manda em tudo. É mais ou menos assim, ó. Vocês só são secretários, mas quando o meu trono se manifesta, eu digo quem é que manda. Liberei essa palavra. Levanta as duas mãos que eu estou liberando essa palavra. Existem tronos pequenos aqui, mas o Senhor está dizendo para Isaías, olha esse trono. Que trono? Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Então não tem esse negócio, não, sua jurisprudência é até aqui. Hã? Que é isso? Eu mando em tudo. Não, o senhor não quer? Meu trono manda tudo. O meu trono manda em 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 tudo. Outro dia não, essa semana, um prestador de serviço estava fazendo uma reforma lá em casa. Disse assim, ei, pastor, se o senhor não fizer um churrasco para nós, vou jogar uma praga no senhor. Brincando. Eu disse, meu filho, pode colocar meu nome na boca do sapo. Faça uma não, faça 10. Ele disse, por que, pastor? Falei, contra Jacó não vale encantamento, o meu Senhor está no trono. Quem tem medo de divindades pequenas, quem tem medo de tronos velhos, não sabe que o seu Senhor está sentado num alto e sublime trono. Não escreve meu nome não, escreve a minha família toda. Pega não. Ele está sentado num alto e sublime trono. A Aline já fez o sinal da cruz ali. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim. O trono dele manda em tudo. Meu Deus. Grite bem alto o trono. Mais alto o trono. Vamos dar uma pausa? Vamos lá. Até as 9, né? Beleza. Quero ver quem vai pagar a janta para mim depois.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado onde? No alto, sublime. Por que ele diz sublime? Se o Museu Britânico diz que é 200, 300 quilos, havia um mármore, alguns tronos ouro e etc. Mas por que não dá o detalhe? Diz que é sublime. Sublime é uma coisa. Define sublime para nós aí, Jaqueline. Sublime. Define aí. Fala aí no microfone. Sublime. Não tem. Porque sublime é uma coisa que não dá para descrever. Não tem como. Sabe quando você pega uma criança assim, sublime. Uma obra de arte, sublime. Sublime. O que a gente pode é só tentar ver como é essa coisa sublime. Aí eu encontrei uns textos na Bíblia. Para a gente chegar pelo menos pertinho desse negócio sublime. Pastor, descreve como é que é esse sublime. Tá. Vamos ver como é que era esse trono sublime. O nosso ano é ano de quê mesmo? Então nesse ano a gente vai ver o trono sublime. Eu liberei, vou de novo. Esse é o ano de Daniel. Se é o ano de Daniel, a gente vai ver o sublime trono de Deus. O sublime trono de Deus. O sublime trono de Deus. A Jaque vai ler, conforme ela for lendo. É o ano de Daniel. Isaías disse que eu estou vendo o sublime, não dá para descrever. Só que Daniel disse, eu vou tentar. Aí Daniel começa a ver o alto e sublime trono, diz assim, opa, é isso, tem aquilo, meu Deus, é glorioso. Livro de Daniel, capítulo 7. Abra a Bíblia aí. Livro de Daniel, capítulo 7. Oh, glória! Oh, glória! Daniel, capítulo 7, verso de número 9. Lê aí, Jaqueline. Lê, minha filha. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Calma, quer dizer que o trono na terra é de mármore, é de ouro. Esse trono da terra é pesado, só que o trono sublime é feito de fogo. É feito de fogo. E o melhor de tudo, embaixo do trono tem umas rodas. E as rodas, abra a boca para dar glória, rapaz. Olha o que Deus está dizendo, Isaías, eu estou movimentando o trono. O trono. Levanta as suas mãos para o alto. Urabacancho rebarás. Há umas rodas debaixo do trono, e essas rodas começam a se movimentar. Deus está dizendo, estou indo para lá, estou indo para cá. O meu trono se movimenta, o meu trono cura, o meu trono repara. O meu trono é de fogo, e as rodas são de fogo. O meu trono é de fogo, as minhas rodas são de fogo. O meu trono é de fogo. Isaías, olha a plenitude desse trono, Isaías. Em Judá, o trono está vazio e parado. No céu, o trono está ocupado e incendiado. Está, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a
a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora. Isaías, eu sei o ano que você está vivendo. Complicado, luto. Mas olha, um alto, sublime. Aí Daniel diz: eu vou descrever mais ou menos o que ele viu. De fogo. Embaixo, rodas como de fogo. O seu trono era um chama de fogo. E as rodas do trono. Tá de brincadeira, cara. Brincadeira, Jesus. Pastor, tem mais coisa nesse sublime? Sublime é sublime, é ilimitado. Mas encontrei mais algumas coisas. Encontrei. Eu busquei. Eu falei, meu Deus, não é possível. Tem que ter mais alguma coisa. Não é só de fogo. Não tem só rodas embaixo. Deve ter mais alguma coisa. Tem mais alguma coisinha nesse trono. Tem que ter. Aí eu li a Bíblia e descobri que é um trono equipado, tecnológico. Que trono é esse, cara? Por que Isaías disse: cara, é muita tecnologia para mim. É muita coisa, eu nunca vi tanta coisa num lugar só. Fogo, roda de fogo. Apocalipse. Abre. Capítulo 4, verso 2 a 3. Olha o que tem mais no trono. Leia aqui. Rogério, vai tocando esse saco, meu filho, não deixa o saco parar não. Você foi feito para isso, eu prego, tu toca. Se tu cansar, eu canso também. Vai. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Tinha um trono. Aonde? Armado no céu. Está armado. Continua. E alguém estava sentado no trono. Quem é? Quem é esse alguém? E esse... Calma. Quem é esse alguém? Sabe que a palavra maná, a expressão hebraica não é maná, é manru. Manru em hebraico significa quem é ele. Não é o que é isso, é quem é ele. Ô Cássio, era para você ter dado glória, porque você vai dar aleluia até agora. Manru é o que é ele. Por isso que Jesus, quando se manifesta, ele diz bem assim: vossos pais comeram manru, o que é ele, e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desci no céu. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. Ah, meu Deus. E isso que eu olhei e vi no céu um trono armado. E tinha alguém sentado. Sentado, ele está sentado. Governando. Continua a leitura, meu filho. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris. No ano em que morreu o rei Uzias. Acho que eu vou fazer o escudo toda vez de 12 horas. Eu gostei de 12 horas. Prega tranquilo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Aonde? Num alto, sublime. A gente já descobriu que esse trono é feito de quê? Fogo. E o que tem debaixo do trono? Rodas. Que rodas? Fogo. Ó.
Só que agora a gente descobriu que ao redor do trono tem um arco. Um arco-íris, um arco celeste. Outro dia eu falo por que tem um arco-íris ali. Por que ele diz? Fica em pé, Carlinhos. Fica em pé, dá aquele glória gostoso lá, vai. Isso. Ele veio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? Então no ano pior da vida dele, ano de luto, o ano de luto, ele vê o Senhor. O seu trono é sublime, e fogo, roda de fogo. Só que ele também vê esse arco, mas ele não consegue transcrever ou detalhar, porque ele só está vendo o que é sublime. Ele está dizendo, mas ele viu. E por isso que ele fica tranquilo e diz, ele está no trono, o trono é de fogo, tem roda de fogo e tem um arco celeste ao redor. Por que ele fica tranquilo? Por que a gente tem que ficar tranquilo que ao redor do trono dele tem um arco celeste? Você não der glória agora, você vai ver. Deus enviou um dilúvio sobre a terra. Deus disse, Noé, pega a tua família e entra na arca. Noé ficou com a família 371 dias dentro da arca, até que as águas minguaram, e a arca parou em cima do monte Ararat, e o Senhor abriu a porta da arca, e saiu Noé e sua família. E o Senhor disse, Noé, faça um altar. E Noé construiu um altar ao Senhor e queimou o sacrifício. E quando Noé olhou para o céu, não viu o trono, não viu fogo, mas viu aquilo que estava ao redor do trono. Ele viu um arco celeste. O Senhor disse, Noé, esse é o sinal, é a minha aliança entre a humanidade. Eu sou o Deus de aliança. Isaac Newton, cientista e matemático, foi o homem que mais se aprofundou sobre a ideia de arco celeste ou arco-íris, popularmente chamado de arco-íris por causa da deusa Íris, só que a gente não chama de arco-íris, é arco celeste, representa aliança. Isaac Newton diz que os arcos celestes são projeções de pequenas gotículas de água projetada pelo raio solar, que projetando você vê aquele arco celeste. Isaac Newton diz, tem 7 cores. Eu não entendo nada de arco-íris, então fui estudar com Isaac Newton, ele que estudou, minha hora é teologia. Aí ele diz assim, o arco celeste tem 7 cores. Segundo Isaac Newton, a cor predominante do arco celeste, das 7, é vermelha. Um dia a humanidade estava vivendo um dilúvio moral. Lá vai o arco celeste subindo a via dolorosa. Lá vai o arco celeste subindo a via dolorosa. Lá vai o arco celeste subindo a via dolorosa. Coloca o arco celeste no madeiro e levanta o arco celeste. Jesus gritou, eu sou o vermelho do sangue. Eu sou a aliança. No ano do meu luto, no ano da luta, no ano da perca, eu olhei para o alto e vi Dios tronos, a sustentação. Para Isaías, sublime. Para Daniel, tem fogo e tem roda. Para João, ele disse, eu já vi um arco celeste. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto ele não diria alguma coisa, eu não cumpriria. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança. Fiz uma aliança com Noé,
Fiz uma aliança com você, fiz uma aliança com a sua casa. Eu vou de novo. Fiz uma aliança com Noé, fiz uma aliança com a sua casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa. Assim diz o Senhor essa tarde, online, presencialmente. Deus está quebrando cadeias dos seus parentes, as cadeias dos teus filhos. Droga, situações sexuais. Essa tarde Deus está dizendo: eu quebro as cadeias, eu quebro as algemas, porque eu sou o Senhor de aliança. Esse trono é de fogo. Esse trono tem roda de fogo. Esse trono, ao redor dele tem uma aliança, tem um arco celeste. Ebaracante orebagás, emiachoremacamassurabaga, lubria faço de calamante orebás. Ele é o Senhor, e ao redor dele tem uma arco celeste. Não é só isso. O que é que tem mais, pastor? João está dizendo: eu estou vendo mais coisas. O que é que você está vendo? Eu não estou vendo só um marco celeste. Tem coisas saindo desse trono. Enquanto Isaías diz: é sublime. Daniel diz: é de fogo e tem roda. João diz: tem um marco celeste. João diz: pera. Está saindo coisas desse trono. Essa tarde está saindo coisas desse trono. Essa tarde está saindo coisas desse trono. Nessa tarde está saindo coisas do trono. Onde fica o trono? O trono fica lá, mas ele manda no céu, na terra, no inferno. Ele manda. Jaqueline, minha filha, lê aí o versículo de número 4 e 5. Lê o que sai desse trono. Lê. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Assim diz o Senhor: rasgarei o céu no relâmpago, farei barulho de trovão, haverá milagre. Levante as suas mãos, pega o peso da mensagem. Relâmpagos, trovões, relâmpagos, trovões. Sai relâmpagos, trovões. É a ordem que a gente aprendeu na 5ª série. Não é trovão primeiro e depois relâmpago. É relâmpago e trovão. É força da luz, velocidade da luz e velocidade do som. É o que a gente aprendeu. Olha o que Deus está dizendo: primeiro eu rasgo o céu e mostro que sou rápido. E se ninguém vê a luz, eu vou fazer barulho até dentro de casa. Cheguei, livramento chegou, prosperidade chegou, cura chegou. Eu estou embriagado com a palavra hoje. Eu estou encharcado da Bíblia hoje. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Tem um louvor do Morada, eu quero esse. Levanta a mão dele para o alto. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os 2 olhos. Pega o peso. 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 Seja batizado com dom de línguas. Seja batizado com... Seja batizado agora. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Seja cheio. Tem relâmpagos, tem trovões. Paulinho, canta aquela música do Morada. Que eles não sabem, Galinho. Você sabe, não é possível. Eu vou pedir para um pastor cantar uma música. Canta aí. Aí mesmo. Fecha os olhos. Fecha os
seus olhos. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Chega mais perto. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo. Suba em meu lugar e me faz entender. E a tempestade é você. Vento forte é você. E o que me faz temer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir, yeah. Eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, Vou fazer. e vou ficar. Eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte. Até te encontrar. Vou fazer. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso. Mais perto da glória, mais perto da morte. Pastor, por que o senhor pediu para cantar essa música? Eu estava lendo o Midrash, e o Midrashim vai dizer que a única vez que o trono de Deus desceu na terra, estava, pois, Moisés com o povo. Capítulo 24 do Êxodo. E o Senhor disse: Moisés, sim, Senhor, vem para o Sinai. Para que eu vou descer no Sinai? A Bíblia diz: e viu Moisés o trono de Deus fumegar. Viu na montanha relâmpagos, trovões. E o Senhor disse: Moisés, entra na nuvem da glória e vem ver o trono. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Eu vou subir.
Eu vou subir um monte. Até te encontrar. Vou fazer. Em pé como estamos? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Foi ninguém que me falou. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele disse, eu não sei nem descrever. Daniel disse, eu vi duas coisinhas. Vi que o trono é de fogo e embaixo do trono tem roda de fogo. João disse na ilha de Patmos, eu vi coisas piores. Eu vi que ao redor do trono tem um arco celeste e sai trovões, relâmpagos e trovões. Ô João, sai mais alguma coisa desse trono? Claro. Isso aqui eu vou deixar para o final. Quer tudo? Quer tudo? Quer tudo ou quer não? Quer tudo ou não? Quer não? João disse assim, eu vi relâmpagos sair do trono, eu vi trovões saindo do trono. Tem mais alguma coisa, João? Tem mais coisa saindo do trono. Apocalipse capítulo 22. Abre aí, Apocalipse 22, verso de número 1. Põe na tela. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono do Cordeiro de Deus, que saía do trono do Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito Uma coisa. bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou ver. Desse jeito assim. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa, canta, vai. Minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. Todos os É aqui. dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ninguém me contou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías disse, eu não consegui. Daniel disse, é de fogo, tem roda de fogo. João disse, tem um arco celeste ao redor, sai relâmpago, trovão, sai água. Tem mais alguma coisa, pastor? Tem mais alguma coisa? Tem.
assentar com Ele neste trono. Você vai se assentar com Ele neste trono. Não por mérito seu, mas porque Ele é o teu dono. Ele está sentado no alto e sublime, e Ele coloca para sentar quem Ele quer. Eu vou me assentar no trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Jaqueline, mas lê com voz de pregadora. Lê, vai. Apocalipse 3, 21, lê. Vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Lê de novo, lê de novo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quando Jesus morreu, antes de subir, Ele desceu e levou cativo o cativeiro. E Paulo diz em Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Jesus venceu, nós vencemos com Ele e nos assentaremos com Ele no trono. Grite bem alto: vou sentar. Aonde, pastor? No alto, sublime trono. Isaías, como é? Sei lá. Daniel, como é que é? De fogo. Tem roda embaixo. João, e aí? Tem arco celeste. Sai relâmpago. Trovão. Sai água também. Nenhum físico vai explicar isso aqui. Como é que tem fogo, sai água. Não tem como explicar. É outra dimensão. 3:21. O que vencer, darei direito você sentar comigo nesse trono. Só isso? Não. Você vai se assentar. Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Põe na tela. Leia, Jaqueline, leia. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reino minelar. Reino minelar. Vai reinar comigo. Tranquilo. Essa é a extensão do meu trono. Eu termino a mensagem só.